Lô também está de folga, né, tirando alguns dias de descanso. E a Manu está aqui com a gente desde cedo, Manu, na labuta, lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Manu, boa tarde para você, minha querida. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Arbex. Todo mundo aí super ligado no N2. Manu, a Manu que está acompanhando o julgamento do Núcleo 4, Arbex. Começou hoje vamos explicar um pouco o que é o Núcleo 4, né? Que é aquele que é acusado de disseminar as fake news, desinformação contra as urnas eletrônicas. O que a gente teve até agora, e a Manu vai poder explicar muito melhor para a gente, mas trazendo um pouco do contexto. O Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a condenação dos 7 réus desse núcleo, que é o 4. Um dos acusados, ele ficou mais conhecido porque ele é presidente do Instituto Voto Legal, o tal do IVL, que preparou um estudo sobre a segurança das urnas a pedido do Partido Liberal, o PL. O advogado é o Melilo Diniz, né, Manu, que representa o presidente do IVL, que é o Carlos César Moretson Rocha. Ele buscou passar a responsabilidade dos crimes ao presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que não foi denunciado pela PGR nessa história. Vocês lembram disso, né? Ele chegou a ser apontado no relatório, mas a PGR não denunciou. E o que a defesa está alegando? Que o IVL nunca indicou fraude nas urnas e atribui a responsabilidade pela disseminação dessas fake news aos integrantes do próprio PL. Então a gente tem essa fala, estava contextualizando um pouco para a gente poder entender melhor essa história. Vamos assistir. Foi o IVL que procurou a Justiça Eleitoral para fazer uma representação? Não, foi o PL. Usou como base o relatório? Usou. Mas, de maneira contraditória, o presidente do PL não está acusado. Valdemar Costa Neto, em testemunho, disse: não estou acusado, e veio testemunhar aqui para dizer o seguinte: o trabalho foi técnico, o trabalho foi absolutamente em cima do que foi contratado, e, para complicar, o engenheiro Carlos Rocha não tem nada a ver com a decisão do PL de levar essa representação ao egrégio TSE. Foi por decisão política da bancada de deputados do PL. Vou passar primeiro para a Manu, que estava acompanhando de perto essa história, e eu e o Arbex, a gente estava aqui nos bastidores, sempre olhando. É interessante aparecer o nome do Valdemar Costa Neto, mesmo não tendo sido denunciado pela PGR. A gente já falou muito sobre isso aqui, né, Manu? Muito interessante foi a PGR não ter denunciado o presidente do PL nesse processo, né, Gabi? Porque realmente ele, como presidente do partido, contratou um Instituto Voto Legal para fazer esse relatório, inclusive com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário, e na ocasião o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente ministro Alexandre de Moraes, naquela ocasião, chegou a multar o PL em quase 23 milhões de reais por causa desse relatório, pela má fé, porque o relatório não apresentou provas contra o sistema eleitoral, contra as supostas fraudes que seriam possíveis por meio do sistema eletrônico das urnas, e só com o pagamento dessa multa é que novos repasses poderiam ser feitos ao partido do PL. Então, a gente vê que o Valdemar Costa Neto se livrou por muito pouco. O Procurador-Geral da República, Gonet, não encontrou provas suficientes para acusá-lo aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a gente lembra que a Polícia Federal, sim, porque a PF encontrou uma série de provas e indiciou, então, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que em entrevistas disse que nunca acusou o sistema eleitoral, que ele confia nas urnas e que ele sofreu foi pressão do então presidente Bolsonaro e dos seus correligionários também. Arbex. Eu acho que essa fase do julgamento, esse tema da fake news, é um tema absolutamente central. É lógico que essa fase não é tão estrondosa, tão barulhenta quanto foi a do julgamento do Bolsonaro, dos generais, etc. e tal, mas essa é uma fase vital, porque fake news é um instrumento por excelência de fraude.
Você disseminar fake news é você interferir no rumo das eleições, interferir nos resultados, mobilizar a opinião pública, lançar clima de desconfiança em relação à legitimidade do processo eleitoral e, portanto, colocar em xeque a própria democracia. Quer dizer, o que está em questão aqui é a democracia. Então, eu acho que foi uma comida de bola. Eu também não entendo qual é o critério que a PGR utilizou para não incluir o Valdemar da Costa Neto. Agora, os políticos, né, foram beneficiados. O Valdemar falar que ele foi vítima do Bolsonaro, isso é uma brincadeira, né? Só pode ser uma brincadeira falar que o Bolsonaro é que obrigou o Valdemar da Costa Neto a fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem nada a ver. Agora, a gente tem que ficar de olho nessa fase do julgamento, porque nós estamos trabalhando com aquilo que é o elemento central na defesa da democracia, que é o controle das fake news. É uma coisa vital para nós. Muito bem. Manu... É uma forma de se proteger, né? Claro. Isso. Vai lá, Manu. O Valdemar dizer que ele foi pressionado pelo então presidente, pelos deputados do partido, porque ele já sabia que o bicho ia pegar aqui no Supremo. Então ele falou o quê? Deixa eu já dizer que eu não tenho nada a ver com isso, que foi pura pressão, que eu fui coagido aí por Bolsonaro. E aí aquele fogo amigo que o Valdemar Costa Neto nos presenteia com várias pérolas, né? Então as entrevistas dele são muito reveladoras. E é isso, e ele se livrou desse processo. E o mais curioso, gente, eu acho que o que mais chamou a atenção no dia de hoje foi o advogado do Instituto Voto Legal dizer em pleno julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral teria dito que seria importante sim instaurar o voto impresso no Brasil. Uma informação que foi desmentida pela ministra Carmen Lúcia. Ela esperou o advogado terminar a sua exposição e falou: olha, já desculpa. Eu acabei de engolir um inseto aqui. Perdão. Vivo, é demais. Tem vários, sério. Tem vários insetinhos aqui. Eu acabei de engolir um. Não, essa daí vai até pro prensadão, hein? Mas peraí. Nós estamos tendo que engolir um sapo, que é a ausência do Valdemar. Então, estamos empatados. Você engole inseto daí. Nós engolimos sapo daqui. Isso, ela protagonizou na vida real. Proteína. Proteína. Então, gente, o que aconteceu? A ministra Carmen Lúcia, o advogado, disse que o TSE teria, sim, dito que era importante ter o voto impresso, que foi derrubado aqui no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia disse negativo. Em nenhum momento o TSE aceitou ou validou ou disse que era importante ter esse tipo de voto impresso. A gente sabe que, inclusive, até voto de cabresto, que pode ser usado aí como uma forma de manipular, de comprar votos. Então, esse foi o ponto mais alto do julgamento de hoje. Manu, essa atitude da ministra Carmen Lúcia não é a primeira vez. No Núcleo Crucial, vocês vão se lembrar, o Arbex também, ela também teve essa postura de pegar falas de defesas, né, de advogados e fazer pontuações que, aliás, foram bem importantes para que a gente entendesse. Um outro momento, até sobre urnas eletrônicas, a ministra Carmen Lúcia foi muito didática, dizendo, olha, não é isso que foi colocado. E até naquele momento o advogado que estava falando sobre voto impresso, ele até reformulou o que estava sendo dito. Então, o papel da ministra Carmen Lúcia, mais uma vez, tem se mostrado muito atenta a cada detalhe desse processo, né, Arbex? Agora, Gabi, tem um aspecto disso tudo aí, que é esse negócio do Valdemar da Costa Neto falar que foi pressionado. Isso é um comportamento típico de grupos mafiosos, né? Que na hora que esquenta a chapa, um acusa o outro, mostra que não existe coesão ideológica, não existe coesão de princípios, não existe um programa político comum, cada um tentando salvar o seu, e se for necessário, frita o outro que está do lado, e o outro que está do lado que se dane. Quer dizer, na verdade, a gente já viu várias vezes esse discurso se reproduzir ao longo dos julgamentos, particularmente a questão do Cid, né, que foi todo mundo caiu de pau
em cima do Cid. O Cid manteve as denúncias que ele fez contra todo mundo, quer dizer, todos contra todos, que é um comportamento típico de máfia, né? O que mostra que esse grupo, o grupo da extrema-direita, ele se coesiona não em torno de uma ideologia, em torno de um princípio, em torno de um programa político, em torno de um projeto nacional ou qualquer coisa que o valha. Exatamente. Ele se coesiona em torno dos interesses privados e particulares de cada um. No momento que esses interesses são checados, cada um atira para todos os lados e quem está do lado que se cuide, porque Excelente, Arbex. todos contra todos. Excelente essa avaliação do Arbex, e é um termômetro realmente, mais uma vez, de como a direita está embaralhada para 2026. E teve um outro ponto que você trouxe agora há pouco, Arbex, que eu acho que vale trazer também, uma fala aqui do Melilo Diniz, que é o advogado, estava procurando o nome dele, é o advogado do Carlos César Moretson, que é do IVL. Ele estava falando sobre como a desinformação pode atingir qualquer pessoa e usou um exemplo do Alexandre de Moraes. Então, para a gente falar mais uma vez sobre desinformação, a gente vai assistir esse trecho. Vamos lá. É necessário fazer um parênteses. Repito, é um momento histórico onde qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, é torcedor do Palmeiras, isso é não só injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão. E para o senhor também. Claro. Consequências sérias. Seríssimas. Não, isso é gravíssimo, Gabi, isso é insuportável. Não dá. Como, não, né, não tem como. Não tem como. Ultrapassa todas as medidas do aceitável. Sabe o que me chama a atenção? Vai lá, Manu. É que, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né, teve que pedir desculpas ao Alexandre de Moraes, porque sim, diversas vezes ele disse que estavam levando 5 milhões aqui, 5 milhões ali. Até me chama a atenção ele não ter sido processado por calúnia, difamação, porque as fake news, elas vêm de todos os lados e elas são tão enraizadas na sociedade, né, na tiazona do Zap, que não checa nenhuma informação e da importância do jornalismo profissional, que é uma profissão que tem o dever de checar, de ir atrás do fato, da informação correta realmente. Então, essa propagação que a gente vê que depois, para desfazer uma fake news, é muito mais difícil, porque a fake news, eu acho que tem até um estudo que ela propaga numa velocidade muito maior do que a verdade. Não, só para fazer uma analogia aqui, Gabi. Claro. Quando agora ficou claro lá nos Estados Unidos que a maioria da opinião pública deixou de apoiar Israel, está contra Israel, por causa das informações disseminadas principalmente via TikTok. O TikTok se tornou uma fonte de informação central, principalmente para a juventude. O que os caras acabaram de fazer agora? O Netanyahu pediu que um bilionário, amigo dele, sionista, apoiador de Israel, comprasse o TikTok lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o TikTok agora vai estar submetido a uma censura pró-Israel, porque os caras sabem a importância que tem a notícia disseminada pelas redes sociais, principalmente por uma rede como a TikTok. Então, o controle da informação disseminada é central para a disputa política, é fundamental. É fundamental para garantir a democracia, garantir a liberdade de informação. É por isso que eu falei, essa etapa do julgamento ela é muito importante, porque ela diz respeito a 2026. Como é que as redes vão se comportar em 2026 e como é que a questão das fake news vai ser tratada pela justiça brasileira. Eu acho que é um momento decisivo que nós estamos vivendo agora. É uma fase importantíssima do julgamento. E o julgamento, sem dúvida nenhuma. Manu, só para você incluir na sua fala, ele vai até semana que vem, o julgamento desse núcleo, né? Para a gente fechar esse tópico, já queria que você embutisse essa resposta, por favor. Isso, hoje, na verdade, o presidente da primeira turma, que recém assumiu, Flávio Dino, o comando da primeira turma, ele suspendeu a sessão que estava marcada para amanhã, então será retomado só na terça-feira o julgamento. Então, essa é a expectativa, haviam sido marcados 4 dias, hoje, amanhã,
terça e quarta da semana que vem e agora ficou para terça da semana que vem essa retomada e aí sim com os votos dos demais ministros que compõem a corte, Carmen Lúcia, Zanin, o Fux e o Dino, que é o último a votar porque ele é o presidente da corte. Então hoje o relator do caso, Alexandre de Moraes, leu o voto dele, referendando aí o que pediu a PGR, pedindo a condenação desses 7 réus por tentar fazer essa ruptura institucional por meio de disseminação de desinformação e também por tentar desacreditar o processo eleitoral, porque tudo começa aí. Se as eleições foram fraudadas, isso referenda o golpe militar, isso dá força para que haja um golpe no país, essa ruptura institucional. Então, a gente vai acompanhar semana que vem essa retomada. Manu, e aí